Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de julho de 2014, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3097, 6 páginas, 51 logias, 23 máximos. O tema é Recinometria, especialidade Recinologia. Quem escreveu aqui esse verbete é a professora Nasceno, que já está aqui muito bem acompanhada pelo Marcelo. Vamos conhecê-la então um pouco, né? Então, a professora Nasceno, ela é graduada em Letras, pós-graduada em Administração Controladoria, é mestre em Linguística Brasileira, natural de Avaré, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 2002, docente em Conscienciologia desde julho de 2005, tenepsista desde dezembro de 2002 e autora do livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais. Foi esse ano, né, que foi publicado o livro? Foi em novembro de 2013, então faltou isso aqui. Novembro de 2013. Então, vamos continuando aqui. Então, a definição. A recinometria é a métrica das reciclagens intraconscienciais da Consim, homem ou mulher, considerando o tempo, o autoesforço e a autodisponibilidade dispendidos para completar a mudança de algum comportamento, traço pessoal, atitude e ou temperamento autopesquisado, visando a autoevolução. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da Recim Celeri, a amplitude pensênica das recins constantes, o neopensene auxiliador da ação rápida e eficaz, a eliminação de vícios pensênicos, a retilinearidade pensênica. Em fatologia, a medida temporal da mudança íntima, a prática recinométrica, a perda do medo de mudar, o nível de eficácia das recins, a evitação da procrastinação, a autoprovocação de estados contínuos de crise de autocrescimento, a correção de atitudes, desamarrando os grilhões das interprisões grupocármicas, o ato de não subestimar o trafar a ser reciclado, a inteligência evolutiva aplicada lucidamente nas autocorreções de rota. Na parafatologia, a repercussão multidimensional na prática da recinometria, a análise das projeções conscientes enquanto indicador recinométrico, a convivência em harmonia e sincronia com os aparadores extrafísicos, o arrependimento pós-dessomático acentuando a melexia, a recim concluída reverberando assistencialmente nos bolsões extrafísicos afinizados. Na argumentologia, nós temos aqui uma paracronologia com duas categorias, anacrônica e sincrônica. Temos também alguns argumentos e uma tabela com 3 itens, que é o cotejo do aproveitamento do tempo conforme o perfil consciencial. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: aceleração da história pessoal, autoajuste fino, mudança de ego, reciclofilia e viragem autoevolutiva. A consciência autolúcida e autodeterminada investe tempo e autoesforço permanente nas recins ininterruptas em ritmo acelerado, aferindo êxitos pró-evolutivos na ficha evolutiva pessoal. Você já mapeou e metrificou tecnicamente as recins pessoais alcançadas? Imprime dinamismo nos movimentos das reciclagens pessoais? Na bibliografia, nós temos aqui 4 referências. Então, vamos então à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Métrica, reciclagem, autolucidez, autoesforço, autoevolução, volicionina, proatividade, autosseriedade, autorreeducação, autodeterminação, autoenfrentamento. Ortopensenidade, conscienciograma, recinopensenidade, interassistenciologia, cronoproexometria, autocogniciologia, recinologia, ressexologia e proexologia. Antes de começar, a gente tem aqui alguns avisos que esse mês de agosto vai estar bem movimentado. Olha, nós temos vários cursos aqui, ó. Nesse final de semana agora, de 1 a 3 de agosto, temos um acoplamentário com os epicons Marcelo Silva, Pedro Fernandes, Lila Zolê e Miriam Sanches.
e o tema vai ser megafraternologia. Nesse mesmo final de semana também, temos aqui em Foz o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, 5ª edição, e a temática é a monarquia russa. Aí já no dia 5 a 13 de agosto tem o segunda semana da Paradireitologia, que é a teática, o tema é teática da Paradireitologia, como vocês viram na propaganda aí antes de começar a tertúlia. Tem também, no final de semana de 20 a 24 de agosto, tem Higiene Consciencial, que é a 7ª turma em Foz do Iguaçu, e, nesse mesmo final de semana, o 4º encontro de empreendedorismo Cognopes Foz do Iguaçu. E, para terminar aqui o mês de agosto, no dia 29 de agosto a 7 de setembro, tem a 7ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis. O tema é a desperticidade a partir da saúde consciencial. Quer dizer, tem opção a beça, né? Impressionante esse mês de agosto. Então, vamos lá. Então, antes de começar, a gente vai fazer aquela pergunta clássica, né? O que te fez, né, optar por esse tema da recinometria? Boa tarde. Boa tarde a todos. Teletertulianos também, né? Vamos incluí-los, né, ao debate. Esse tema, para mim, foi de extrema importância eu ter escolhido para estudar a questão das reciclagens, como promover esse desenvolvimento e essa autoaceleração da história pessoal, para otimizar o tempo, né, que temos aqui no intrafísico, nessa dimensão, o quanto eu ainda tenho de tempo aqui, não sei qual é o tamanho dele, mas já estou me vendo na metade da minha vida intrafísica, né? E caindo aí algumas fichas para eu me movimentar em relação às metas proexológicas, né? Então, quanto mais lucidez e mais descobertas que eu tive do que eu poderia fazer e não estava fazendo ainda, isso me fez ter insights e a disposição de pensar mais em como fazer as recins para tirar os empecilhos, os obstáculos, as barreiras, os impedimentos, os travões evolutivos que estavam impedindo de eu alcançar as metas, né, proexológicas. Então, a essência foi essa, de tentar melhorar a minha ficha evolutiva atual, de ver como eu posso otimizar isso e fazer, então, a medida disso. Daí o tema de métrica, né? Métrica dessas reciclagens, né? Ficar mais lúcida em relação a isso, a esse mapeamento, e como, então, agir em cima dessas análises, né, e obter aí resultados, né? Esse aqui é o mais importante. Imprimir técnica, né? Imprimir mais técnica, isso é interessante, né? Vamos às perguntas dos teletertulianos que já estão aqui. A verbetógrafa, a professora Ana. Estrangeirismologia, página 52. Existe a reciclagem FAST na prática? Quanto tempo depois de iniciada uma reciclagem é slow? É uma boa pergunta. Esse fast e slow, ele vai ser muito pessoal, né? E aí eu posso até dar o meu depoimento, que eu estava durante a escrita, na proposta do verbete, quando eu submeti o título e a definição para a Enciclosapiens, né, a equipe, eu estava com uma visão desse verbete, desse assunto. Ao longo da escrita do verbete, muita coisa aconteceu, muita água passou debaixo da ponte, né? E eu fui modificando, então, o meu modo de ver essa questão da velocidade que a gente imprime nas nossas reciclagens. Então, deixa eu ver se eu consigo expandir mais. Eu estava achando que a gente podia acelerar ao máximo etapas das nossas reciclagens, que elas poderiam ser mais rápidas e que elas não deveriam tomar muito tempo do nosso dia a dia para fazer a viragem. Só que eu mesma, nas minhas vivências, fui vendo que a coisa não era bem assim. O buraco era mais embaixo. Então, essa autocobrança, essa autoexigência de
velozmente fazer a reciclagem, eu fui percebendo que não era bem assim, porque eu mesma não estava dando conta de fazer determinadas reciclagens na velocidade que eu, na minha cabeça, estava pensando. Ou seja, a teoria é uma coisa, ou a meta é uma coisa, e a realização e a ação disso é outra, a prática disso é outra. Então, eu tive que ir aprendendo a fazer essa dosagem. Utilizar um dial, né, uma condição de equalizar melhor qual é o meu limite, quanto que eu podia avançar e acelerar, realmente fazer de modo mais rápido determinadas reciclagens ou passos, né, passo a passo de cada etapa da reciclagem, ou não. E aí essa autopercepção foi me possibilitando eu alcançar um entendimento muito maior do tema, de entender melhor o que é essa tal da Recim, porque a gente fala, não, você precisa fazer Recim, que isso é uma... Né, no cotidiano nosso, é muito utilizado isso, né? Então, a gente fala, mas quando você vai realmente pesquisar, anotar, fazer o processo de um modo técnico e consciente, e entendendo passo a passo, você cai em si, você vê de fato as dificuldades que vão surgindo e as suas limitações. Que às vezes dentro de um percurso de uma determinada Recim, você observa que você tem que fazer outras, embutir outras Recins no meio para poder alcançar aquela Recim maior que você estava buscando. É curioso isso. Então aí você vai meio que traçando então ações para você de fato alcançar aquela Recim primeira, maior, que você chamou, colocou como prioritária, mas aí ao longo desse percurso você vai percebendo que você tem mini Recins para ir ajustando esse percurso. E foi o que aconteceu comigo, tanto que a escrita desse verbete foi o verbete que eu mais demorei para fazer. E foi, assim, para mim uma surpresa, porque nos anteriores o processo vinha assim com muita facilidade, as temáticas eram outras, talvez assuntos que eu já tivesse maior familiaridade, uma bagagem, então aquilo transcorria de uma forma mais natural e, portanto, no menor tempo de escrita. E esse não, esse foi bem assim, amarrado, vamos dizer assim, agarrou, né, que nem diz os capixabas. E aí, idas e vindas nas revisões, acho que foi o verbete que mais teve revisões, né, de trocas, né, de não, rever isso, pense mais um pouco sobre isso, que tal aquilo, e havia uma intensidade na busca do ajuste, né, da exposição das ideias dentro do verbete. E aí que eu fui descobrir que não estava claro. Então, ao longo do caminho, eu fui aprendendo o próprio processo, né, de como que se faz uma Recim, vamos dizer assim. Acho que é interessante, né? Porque acho que a própria ideia do verbete, quando você tem um tema, isso mesmo, você acaba trabalhando esse tema durante, né, a elaboração. Na minha experiência também é assim, tem verbete que sai rápido e tem verbete que fica. E fica porque parece que você tem que ir amadurecendo. E aí uma hora sai, fechou a ideia. Você, pelo menos naquele momento, né, já tem alguma coisa mais firme. É bem legal isso. E aí me lembra aquela frase do poeta lá espanhol, Antônio Machado, caminante, não há caminho, se hace caminho al andar. Então, não existe o caminho, você faz o caminho enquanto você anda, né, ou você percorre. E no caso da reciclagem, eu acho que é bem isso mesmo, porque você... na autopesquisa, você detecta o traço a ser modificado, a ser reciclado. E você pode até estabelecer as ações, o plano de ação, a estratégia de mudança. Porém, aquela ação ou estratégia inicial que você pensou, ela pode não dar certo. Então, você, ao longo do processo da reciclagem, você vai ter que fazer mudanças, né? Vai ter que alterar, não está funcionando bem, vamos para uma outra, que tal pensar de um outro jeito, vamos ver se eu consigo passar o meu autoenfrentamento de outra forma, será que não tem uma outra técnica que vai ser mais eficaz? Essa não está rendendo, olha aí, eu estou patinando.
E essa questão do tempo, principalmente para a gente que é reciclante, não apliquei a técnica da INVEX, portanto não sou inversora, embora sinta que tenha pontos em comum, né, com a invexologia, mas eu só fui realmente ficar autoconsciente da recuperação de cons e do curso intermissivo a partir dos 35 anos. Então, que seria já a época da execução. E foi quando eu tomei conhecimento das ideias da Conscienciologia. Então, por isso, atualmente, ser reciclante e aplicar a técnica da Ressex, portanto, né, de tentar fazer aí a recuperação do atraso aí, né, vamos dizer assim. Muito bom. E é interessante que na hora que você faz a ressinometria, que você pode até ter uma visão mais realista até dos tempos, né? Eu acho que, como tem a pergunta do rapaz aqui, né? Eu achei interessante isso, né? Porque na hora que você põe, não fica na imaginação, né? Na hora que você começa a ver, não, realmente, ó, aqui demora mais, o negócio é porque mais complexo, e aí, só para fechar, então, na questão do fast e do slow, cada caso é um caso, cada consciência vai ter que ter esse autoconhecimento, essa automedição do ritmo que pode empreender para si mesmo nesse movimento de reciclagem. Porque, às vezes, você pode apertar mais você mesmo e conseguir mais resultado em menor tempo. Não ser tão pusilânime, né, procrastinar, não fica aí encebando, jogando para amanhã o que você pode fazer hoje, enfim, esse tipo de coisa. Mas vai ter outras coisas para reciclar que você vai ter um cuidado maior e mais tempo, porque vai exigir muito de você, vai mexer com coisas suas do passado, que você não estava ainda habilitado a mexer, não estava com condições, né, maduras de estar mexendo naquele traço. Então, aí vai ter um tempo maior. Próxima pergunta, do mesmo verbetógrafo, do Tere Tertuliano, né? Pensenologia, página 52, primeira linha. O que é o Líbero Pensene aplicado à autorrenovação contínua e permanente? Bom, o Líbero Pensene é aquele Pensene liberto, né? Livre de amarras, de dogmas, de vínculos não homeostáticos, né? Aquilo que você pode pensar de modo sem apriorismos, né? Bem liberto mesmo. Quando você está diante do processo de reciclagem, de renovação, você, inevitavelmente, para iniciar o processo da reciclagem, você vai ter que dar essa liberdade a você mesmo de pensenizar algo que você nunca pensenizou antes. Ter essa liberdade de sair da sua casinha, né? De pensar diferente do que você normalmente vinha pensando. Então, essa liberdade que você se dá para exercitar isso já vai abrir caminhos e possibilidades para o início da renovação. Senão você vai estar sempre usando a mesma forma, né, holopensênica, o mesmo modo de pensenizar, e não vai conseguir avançar muito, porque aquilo está viciado, aquilo vai ficar em círculo viciante e não vai te abrir caminhos, portas e janelas para outras coisas. Então, aí o Líbero Pensene ajuda muito. Patologia, na página 52, quarta linha. Como saber quando alcançamos a velocidade de cruzeiro no ato de reciclar? Esse seria tudo de bom, eu estar cotidianamente nisso. Eu penso que, por exemplo, a vivência de um dia matemático, isso daí já é um exemplo, né, de que você está na velocidade de cruzeiro. Tudo está encaixado, os fatos estão sincrônicos, a sua rotina está condizente com o que você é e o que você está pensenizante. Então, o aqui e agora, ele é consistente, ele é real, você não está em defasagem. Porque tem momentos em que a gente está num ambiente, mas o teu pensamento está em outro local, ou está em outra época. Você ainda está lembrando de uma coisa do passado, ou dessa vida, ou da semana passada, ou de alguma lembrança que ficou fixada, né, na tua memória.
Então, a velocidade cruzeiro, ela vai ser o exemplo de a gente estar sempre em dia com as nossas reciclagens. A autopesquisa contínua, você está sempre detectando, aqui eu já entendi, já posso mudar, e já muda, e já faz o diferente, e aquilo vai se consolidando se você vai repetindo esse processo. E essa sedimentação das conquistas das várias recins te põe em novo patamar evolutivo, e, portanto, cada novo enfrentamento, você vai imprimir a mesma disposição, a mesma autoprontidão, a mesma ação eficaz para fazer as novas reciclagens. Aí é o ritmo dessa velocidade cruzeiro aí, que seria bom. Nem sempre, às vezes eu gosto, não é que eu gosto, eu acabo, vamos dizer assim, me relaxando um pouco, e aí ficando um pouco mais tempo num patamar evolutivo. Fiz uma recém, conquistei um determinado estágio de maturidade, vamos colocar assim. Aí a gente meio que dá aquele, ai, que bom, consegui, superei, estou bem. E aí a gente tende a uma acomodação, e esse tempo da acomodação no novo patamar é que a gente também tem que avaliar. Será que eu não estou ficando muito tempo nessa acomodação? E não estou já buscando novos desafios? Não estou examinando as próximas recins para serem feitas? Que às vezes a gente acha que a gente vem, que eu até coloquei aqui no mito, né? Às vezes tem gente que acha que é só uma recim que vem para fazer na vida. Era bom, né? Só uma rapidinho resolvia. Pois é, mas não é. Eu penso que temos aí uma sequência, e aí esse ritmo de passo a passo é a gente que vai imprimir. Patologia, na página 53, na próxima página. Quarta linha. O que fazer... Aí, patologia, quarta linha. O que fazer com os milhões de consciência perdidas com o desperdício de energia na autoexibição egocêntrica dos Facebooks da vida? É bem real esse daí, né? A realidade nossa do dia a dia. O que fazer? O primeiro é a gente não fazer isso, é claro, né? Dá um exemplo. Dá o exemplo. Porque aí a gente vai examinando as patologias que temos aí, né, na nossa sociedade, como que as pessoas se comportam, como elas se autoexpressam, né? Porque aí o Facebook é uma ferramenta, né, da tecnologia atual, onde a consciência pode se manifestar de modo lúcido e maduro, ou não, né? Ou ela pode usar máscaras ali, pode estar fingindo quem não é, de ser ou quem não é, ela pode estar usando aquilo para se esconder mesmo, né? Fingindo ser alguém que não tem determinados defeitos ou determinados traços, né? Então, eu penso que não há muito o que fazer. Se você conhece a pessoa que está lá se expondo egoicamente ou egocentricamente no Facebook, se há alguma possibilidade de interagir com ela, falar, comentar alguma coisa, né? Tipo, você reparou isso e aquilo? Será que você não está só se exibindo? Como é que é? Como é que você vê isso? O que você agrega aí no seu grupo de amigos quando você coloca determinada postagem, quando você põe determinado ponto de vista de algum assunto? Como é que é? Avalia melhor a sua intenção, vê aí como é o negócio e joga a questão para ela refletir. Porque ninguém muda ninguém, né? E o que a gente pode fazer é dar o exemplo, né? E não usar o Face com esse viés, com essa abordagem, né? É o que eu penso, pelo menos. Agora um outro teletertuliano. Na estrangeirismologia, na página 52, penúltima e última linhas. Pode exemplificar o último item, o som da claquete, né? Sinalizando o início da ação recinológica? Muito bacana. Eu gostei também de fazer essa frase. A claquete é aquele objeto no cinema, né, nas filmagens, nos sets de filmagens, né, de filmes,
onde há então o sinal, o indicador, né, de que vai começar realmente a ação para ser filmada a cena. E vamos pensar nós, então, a vida nossa aqui no intrafísico é o Labicon, é o laboratório consciencial. E podemos também pensar como um imenso teatro, né? Um teatro multidimensional, em que a gente é personagem o tempo todo, cotidianamente. Então, você mesma colocar uma claquete diante de você para dizer, gravando, luz, câmera, ação. Porque a Recim implica em ação. Não existe Recim só com luz, câmera e não há ação. Tem que haver, de fato, um movimento, né? Interessante, foi bem legal. Patologia, na página 52, segunda linha. Sugiro mover a perda do medo de mudar para a seção fobiologia. Então fica aí a sugestão. Muito interessante. Patologia, página 52, última linha. Como desamarrar os grilhões das interprisões grupocármicas? Isso envolve uma autopesquisa e pesquisa do grupo familiar, do grupo evolutivo, mais aguçada, mais detalhada. Às vezes leva tempo para a gente examinar isso, descobrir os detalhes, né, os vínculos que a gente tem com os que estão à nossa volta, não só dentro da própria família, mas também do grupo evolutivo. E ao examinar isso e detectar os pontos em que há essa interprisão, você buscar ações para ir pouco a pouco desamarrando isso. Porque muitas das vezes não é em um único ato, né, de Recim, ou um único ato de interação que você vai romper esse vínculo, esse grilhão ou essa interprisão. Vai exigir aí várias ações sucessivas para chegar a esse ponto, dependendo do que está vincado, né? Se é um traço, os mais complexos para serem desfeitos, no meu modo de ver e no que eu estou experimentando, são os ligados à área da emoção, né? Do sentimento, enfim, da área da psicossomática. Porque, como, em geral, as emoções tiram a nossa lucidez, obnubilam, a gente raciocina menos. Baixando a lucidez, a nossa maneira de pensar a respeito da coisa diminui. Portanto, a visão de conjunto também fica prejudicada. Daí a dificuldade de ver claramente onde é o ponto da interprisão. Porque se a gente está ali envolvido, está tão misturado no problema, fica difícil de detectar onde é, onde não é. Mas anotar, fazer registros sistemáticos de fatos que geraram estresse ou geraram desconforto, incômodo, anotar, analisar, ver os personagens, quem foram esses interlocutores, como eu estava, como eu fiquei, o que aconteceu. Enfim, esse levantamento, esse mapa todo vivencial é necessário para entender o conjunto da coisa. E aí ter uma visão de estratégia. Tá, então, por onde eu vou começar? Qual vai ser a minha ação, a primeira, para iniciar esse processo de reciclagem? Ou de início de desprendimento, desamarração, né? Exige muito aí de autopesquisa e pesquisa. Tem um verbete de desamarração, né? Da enciclopédia. E agora uma sugestão na bibliografia específica, que o Tertuliano sugere incluir o livro Mudar ou Mudar, da Flávia Guzzi, porque você cita Mudar e Mudar aqui na... Claro. Outra muito sugestão. Boa sugestão. Foi. E eu realmente eu não fui exaustiva ou não fui muito detalhada nas referências, porque como eu fiquei muito no vivencial mesmo, na minha teática pessoal, então eu senti uma certa, vamos dizer assim, não dificuldade, mas eu falei assim, nossa, tem tanta coisa para pôr, vai ter tanta obra aqui para ser citada, artigos, livros, e aí
eu acabei falando, não, eu vou por aquilo que me startou, assim, processos, né, internos de reciclagem. Agora é uma outra, né, uma teletertuliana. Na Fatologia, página 52, segunda linha. Poderia exemplificar a adoção da recinometria em cada período da reciclogenia? Sim. Então, reciclogenia são aqueles ciclos continuados, né, das reciclagens, né, da própria etapas, né, que você percorre, né, das reciclagens. E cada etapa, vamos pensar um exemplo prático dentro do processo consciencioterápico. Nós temos aí 4 fases, né, 4 grandes fases, que é a primeira da autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação. Dentro de cada uma dessas fases, você manter um interesse, uma pesquisa de anotar a métrica disso. Qual é o tempo que você leva, que ações que você fez, para você ter o insight da autoaceitação, por exemplo. Nossa, isso para mim, em algumas coisas, eu demoro muito. Porque, às vezes, a gente resiste a querer aceitar que a gente tem determinado traço. Então, você pode ficar nisso um bom tempo. E se você não passa essa etapa da autoaceitação de determinado traço, você não avança. Não tem como daí fazer ações para autoenfrentamento e chegar na autossuperação. Então, fazer esse acompanhamento, né, de medir o seu fôlego de fazer esse processo consciencioterápico ou mesmo autoconsciencioterápico, porque o bom mesmo é a gente ser autônomo, né? Adquirir essa autonomia, essa autossuficiência evolutiva de tal forma que você faça a gestão disso, desse processo, com gabarito, com bastante, né, competência e sem se delongar muito em cada etapa. Porque muitos ficam, por exemplo, pessoas que chegam na conscienciologia, fazem o curso introdutório, em qualquer aí das ICs, por qualquer entrada. Elas se deslumbram, era isso que eu queria, não sei o quê, nossa, a conscienciologia, as ideias são tudo de bom, é o que eu sempre quis. Tá. Aí ela começa a fazer o processo dela de autoconhecimento. Só que vai chegar um momento em que não basta só você se conhecer. Você vai ter que ter ações de iniciar reciclagens daquilo que não está bom. Porque você fazer listagem dos seus trafores e trafais é uma etapa inicial da pesquisa. Perfeito, beleza. Mas isso ainda é a superfície. E aí eu entro com a distinção, para mim, ver aí o que o pessoal acha. Há uma diferença entre autoconhecimento e autopesquisa. O autoconhecimento é você se conhecer. Então você descreve muito bem, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho determinados síndromes, eu tenho, né, determinados trafores, tal. Muito bem. Tá, e o que você está fazendo com isso? Vamos mergulhar mais a fundo? Qual traço você acha que no momento presente está te impedindo de avançar mais no seu processo evolutivo? Vamos pegar esse traço e pensar ele, dar um zoom e trabalhar fortemente sobre ele? Vamos pensar então em ações para você sair, virar isso, dar virada de vida? Então, isso é muito importante. Aí, quando a gente está nessa condição de aprofundar, aí é a autopesquisa. Porque a autopesquisa ela vai remeter você, com certeza, a um processo de de reciclagem. Patologia, página 53, na próxima página, então. 7ª linha. 53. Poderia comentar o ato de não subestimar o trafar a ser reciclado? Sim, é muito interessante. Eu já fiz isso comigo, de achar que... Não, eu tenho... deixa para lá, imagina, isso não interfere tanto na minha performance. O meu desempenho evolutivo não está sendo interferido por isso daí, não.
Lê do engano. Mentira, olha bem, examina. Às vezes é uma coisinha, é um grão de areia, mas é um grão de areia que faz toda a diferença se você mexer, mudar. Essa avaliação faz parte da métrica, porque a métrica, ela pode ser temporal e ela pode ser também de, vamos dizer assim, de quantificação ou de qualificação daquele traço que precisa ser mudado. Então, você pode medir mesmo. Qual é o grau de importância? Que tamanho ele representa na minha vida atual? Para eu sair dessa vida completista e com a ProEx cumprida, o que eu tenho que fazer? Que pedras aí no caminho eu vou ter que estar, né, fazendo a limpeza e a garimpagem? Então, essa avaliação vai ser muito importante no avançar. E aí eu cito como exemplo todas as propostas e atividades que tem a Apex, né? O balanço existencial, por exemplo. E aí é legal a gente aplicar isso para um ano. Onde eu quero estar, o que eu quero estar fazendo, daqui 5 anos, 10 anos. Qual é o meu plano, meu projeto de vida? E o que eu tenho que fazer para atingir, alcançar essas metas? Muitas das vezes, dificilmente uma meta, ela não vai estar implicitamente envolvendo uma reciclagem. É fatal. Não é só o fazer coisas. Vai exigir também mudanças íntimas, mudanças de comportamento, de conduta, para já alterar o temperamento da gente, as tendências naturais da gente, né? Isso é muito sério. Parafatologia, na página 53, terceira linha. Poderia exemplificar a análise das projeções conscientes enquanto indicador recinométrico? Ah, perfeito. Quem tem o hábito de anotar as próprias projeções conscientes é muito bom, é muito rico, porque a partir dessas projeções anotadas, dos conteúdos, do que você vivenciou nessas projeções, são pistas de reciclagens, pontos ali a serem mudados, modificados, que você às vezes está postergando, está deixando de lado, pondo no acostamento, e você não está dando atenção àquilo. Então, a projeção, muitas das vezes, ela vem como um sinal, um alerta, né, consciencial para a gente, para estar examinando aquilo. Aí você vai acumulando aqueles insights, aquelas ideias, e vai montando um conjunto, e relacionar uma projeção, o conteúdo de uma projeção com outra, e examinar o período onde ela aconteceu. Então, aí a importância técnica da anotação disso, né? Data, momento evolutivo, onde você estava, cidade, local, pessoas, relacionamentos, com quem você morava, como que era, como que não era. Os detalhes do contexto, as condições, isso tudo depois vai te ajudar no futuro, quando você estiver ali para examinar isso, olhar para aquilo. Olha, isso daqui é uma recorrência, tem esse fato, e aí ele voltou de outro jeito nessa outra projeção desse ano. Olha, aquele tema eu não dei atenção. Então, se ele está voltando e com essa roupagem, então tem algo aqui ainda que eu não mexi, que eu preciso mexer. Então, as projeções, elas vão nos auxiliar nisso. Principiologia, na página 53, última linha. Como a verbetógrafa aplica o princípio de adotar o conscienciograma nas autoavaliações conscienciais? Ah, muito 10, Eu já respondi o conscienciograma uma vez ele inteiro, que foi em 2006 para 2007. E foi lá que eu me deparei comigo mesma, vamos dizer assim. Foi o primeiro choque de, vamos dizer assim, de autoimagem ou de autopercepção que eu tive. Eu achava que eu ia ter notas melhores, por exemplo, no item da racionalidade e no da anti-emocionalidade, mas foram onde eu tive as notas menores.
Então, aquilo me chocou, me deixou assim em estado, né, bem impactante. Aí eu tive a parada para analisar. Eu não gostei desse resultado, eu quero mudar. O que eu preciso fazer para mudar? Então, eu empreendi, vamos dizer assim, uma jornada para fazer essa alteração desse processo. E aí eu comecei, lentamente, a pesquisar, passo a passo. Então, eu fui pesquisar a questão das emoções que me travavam. Por que eu não estava ainda numa condição razoável de anti-emocionalidade? Então, aí fui atrás, aí criei o método da autoanálise das emoções, que está publicado não só no meu livro, né, Comunicação Evolutiva, mas também eu tinha apresentado no Congresso da Serenologia, né, lá no campus da Aracê, que foi o meu primeiro teste desse conteúdo em público, para ver a troca, a recepção, como as pessoas iriam receber esse tipo de abordagem. Então, aprendi muito, e aí eu fui passo a passo. E em relação à racionalidade, fui investir, então, na minha pensenidade. Então, aí criei a técnica da planilha, né, autopensenométrica, fui medir os meus pensenes, vamos dizer assim, anotando sistematicamente o que eu pensenizava ao longo do dia. E qual era a qualificação disso, desses pensenes. Então, eu fui, pouco a pouco, pedacinho por pedacinho, identificando em mim onde estavam as falhas, né, para fazer as viradas. E aí todo esse processo culminou, portanto, aí na grande GESCOM, que foi a publicação do meu livro, né? Então, eu acho que o conscienciograma, ele foi para mim uma ferramenta de, espelho, bem na minha cara, presta atenção, olha aí como você está, olha como você é hoje, nesse momento. Eu sugiro que as pessoas passem por essa experiência, tem muita coisa que a gente pode aprender usando essa ferramenta. Mitologia, na página 55. Comente na primeira linha da mitologia. O mito do trafar impossível de ser superado e o mito da reciclagem ser sinônimo de sofrimento e dor. Olha, eu penso que não existe trafar que não possa ser reciclado. O que existe eu posso fazer a reciclagem desse traço nesta vida? Aí você pode se perguntar isso. Aí eu concordo que tudo vai ter seu tempo, você vai ter o seu time para fazer e mexer em determinadas coisas, né, determinados traços que são mais complexos, são mais sedimentados, né, tem mais queloides, né, vamos dizer assim, mais duros para serem burilados, reciclados, mexidos e desatados, né? Então, essa história de não dar, tipo assim, eu já ouvi de pessoas falarem assim, isso daí eu não consigo mexer, isso eu nasci assim, vou morrer assim, nessa vida eu não mudo isso, não consigo. Tá, tudo bem, você pode não conseguir a reciclagem 100% desse traço, mas qual é o percentual que você consegue hoje? O quanto você consegue hoje? Ao menos você consegue falar sobre o assunto? Ou o assunto é tão desagradável para você que você não quer nem ouvir falar naquele assunto? Então, só o fato de você ficar minimamente aberto a ouvir sobre aquele assunto já é um movimento de recim. Porque tem situações, por exemplo, em família tem muito disso, né? Eu vivi, né? Você está à mesa, né? no jantar, família tem N problemas, todo mundo tem interações complexas, tudo mais, e vem um determinado assunto que naquela família é tabu, é uma coisa que não dá, isso não dá para falar, porque vai gerar toda a entropia, e aí vai ser uma brigaiada danada, e só vai desunir, cada um vai para o seu quarto ou vai para a sua casa. Então, se você, ao menos, consegue, nessa vida, alcançar a exercitar sobre esse assunto, com calma,
mesmo você não aceitando, tendo resistência e tal, mas ao menos ouvir minimamente o assunto, né? Você pode nem fazer nenhum movimento de mexida nisso, mas vai tentando criar algumas sinapses aí, pelo menos auditivas, né? Para ouvir o negócio. Professora Adriana, gostaria de saber a opinião sobre o uso de roteadores e sinais wireless dentro do quarto de dormir. Olha, eu desconheço, né, assim, alguma pesquisa para dizer as influências da questão desses sinais dentro do quarto próximo. Eu posso falar como eu faço. Eu não tenho dentro do meu quarto nem televisão e nem telefone, mas isso é uma opção minha, porque eu prefiro deixar o meu holopensene ele bem cuidado. Agora, você tem que talvez se informar melhor até com a turma, de repente, da engenharia, eletrônica, alguma coisa assim, né? Você quer complementar alguma coisa? Em relação a isso, eu também não tenho televisão e nem nada eletrônico no quarto de dormir, né? Agora, me faltou uma resposta da pergunta anterior, que era do sofrimento, de fazer recém sem sofrimento. Isso eu acho fundamental, porque eu era dessa turma aí, que fazia recém com sofrimento. Aí valoriza até mais, né? Isso, dramatizava e punha mais cores e tintas naquilo que não tinha tanta força assim. O exagero. Às vezes a gente transforma um traço para a gente estar reciclando tão grande e é um mito. Às vezes a gente faz isso querendo se exibir ao outro, querendo dizer, olha como eu estou fazendo recém, olha o meu esforço, olha como eu sou, né, boa, eu tenho que ganhar um ponto maior aqui na minha ficha, porque olha como eu estou fazendo essa recém, olha o trabalhão que está me dando, olha o suador, estou né, suando a camisa, suando sangue para fazer essa reciclagem, etc, etc. Aquela história de contar vantagem, né? Eu estou fazendo recém, veja. Não, eu penso que a recém mais... quando a gente atingir um estágio de fazer recém da forma mais tranquila e serena, sem tanto estardalhaço, essa é a recém de melhor qualidade, porque as tuas energias já vão emanar, vão estar sendo expressas, exteriorizadas de forma tão contundente, que a sua psicosfera já vai dizer que você realmente reciclou aquilo. Você nem precisa falar daí, você não precisa fazer propaganda nem autopromoção de que você fez e concluiu aquela recém. Exceto quando você está na TARES, fazendo um exemplo, dando uma aula, né, pondo aquilo como uma ilustração. Aí é diferente o contexto. Mas aquela recém, digamos assim, até silenciosa, porque recém já diz, né, é intraconsciencial, é dentro da gente. Então, é dentro do nosso micro-universo e interessa a nós e às consciências que estão ligadas a nós pensenicamente. Então, as afinidades que nós temos com as consciências do mesmo padrão pensênico, né? Dos mesmos bolsões, as mesmas comunidades que a gente já viveu no passado, então essas é que precisam, de fato, estar vendo. Mas aí você falar, dizer isso, não precisa, porque para elas, né, as consciências, não há necessidade, elas já estão aí presenciando tudo isso. Então, aí, a teática, o exemplarismo e a coerência, a autocoerência na manifestação é que vai contar mesmo, né? Então, eu acho que é uma bobagem ficar sofrendo porque tem que fazer uma recém. É uma necessidade. Isso é um avanço, é uma maturidade. Depois que você faz já as principais, as mais duras e vamos dizer assim, grotescas, não queria usar essa palavra, mas assim, as mais principais mesmo que você precisa reciclar, depois desse patamar aí tudo vem com uma celeridade maior e uma compreensão que você vai fazendo meio que no automatismo. Você entende a lógica do processo evolutivo, você entra no fluxo cósmico, você não fica brigando com os fatos, você não fica brigando com o cosmos, né? Você entra e faz as coisas naturalmente. Tem um verbete na enciclopédia que é o reciclagem prazerosa, né, do professor Valdo, então também vale a pena a leitura.
Antagonismologia, página 54, primeira linha. Como poderia aprofundar o antagonismo fato para fato? Para identificar isso dentro da autopesquisa é complexo e vai exigir um pouco de parapsiquismo, de parapercepção, de acuidade, ter o hábito de anotar as sinaléticas energéticas, ter o hábito de estar sempre rastreando o ambiente energeticamente, não só em termos do que é dito, do que é falado, do que é visto, né, no fato, na dimensão intrafísica, porque a gente sabe que boa parte dos fatos que acontecem no intrafísico é porque teve um parafato que já aconteceu e que a gente às vezes não percebeu, não acompanhou, não está sabendo e que está influindo nesse fato, né? E fazer a conexão disso, a leitura disso de modo lúcido, né? E sabendo estabelecer essa conexão entre o parafato e o fato. E nem sempre é a lógica intrafísica que a gente vai usar para entender isso. Porque nem sempre é tão evidente como é a nossa lógica natural de ver os fatos somente, né? Então, é bacana ficar treinando essa leitura, né? Professora Ana, Fatologia, página 52, terceira linha. Poderia ampliar o autoinventariograma dos trafares, apontando para ações recinológicas. Como imprimir uma velocidade adequada à realização de tantas anotações a respeito do próprio comportamento, sem obsessão? Sem obsessão, bem observado. Sem pirar, né? O autoinventariograma tem um verbete, né, a técnica do autoinventariograma de Djalma, muito bacana. E é uma ótima ferramenta para a gente ter o panorama de você mesmo e saber onde que é que você tem que começar a mexer e reciclar. Agora, a gente tem que controlar a nossa ansiedade diante desse autoinventariograma. Você vai fazer, vamos supor que se aplique essa técnica e você detecte muita coisa para mudar. Não se desesperar. Esse é o primeiro ponto. Não se desesperar, não entrar no ansiosismo, nem na ansiedade, e agora o que eu faço? Tal. É importante ver o momento evolutivo que você está, e aí em todas as facetas da vida cotidiana, profissional, né, afetiva, voluntariado, né, familiar. Eu acho que as áreas todas elas vão estar ali sendo vistas. Minha técnica pessoal, se eu detecto que um traço meu, um trafar, ele está presente em cada uma dessas áreas, aí eu elejo ele como principal ou prioritário para eu estar iniciando a mexida, a reciclagem, a renovação. Por quê? Porque ele vai ser determinante. É como você utilizar uma única ferramenta para solucionar vários problemas. Então, aí você elege, que aí você põe em destaque esse traço e começa a trabalhar com ele, se dá um tempo, tipo 6 meses, 1 ano, aí você avalia. Se é um traço que você percebe que ele tem um tamanho ou uma dimensão não muito grande, você pode pôr um tempo menor. Se estabeleça metas pessoais condizentes com o seu fôlego. Às vezes você dá conta, sim, de fazer em 2 meses, por que não? Ora, a técnica do ano de vida, basicamente, eu acho que usa essa lógica. Então, ter essa autopercepção dos seus limites, mas também não ser muito bonzinho com você mesmo. Se você pode fazer em 6 meses, por que você vai fazer em 1 ano? Então, se interrogar, por que você está sendo autoindulgente, né? Por que você é autocomplacente com você?
Se a gente entende a lógica evolutiva e a gente quer buscar estágios melhores na escala evolutiva, chegar à desperticidade, né, alcançar aí um patamar mais evoluído, e logo pensando em evoluciólogo e ir lá na meta de serenão, ora, vamos ver aí qual é esse time. Quantas vidas eu vou precisar para chegar para ser evoluciólogo? Tem que imaginar, ao menos, né? Não que vá conseguir em poucas, né? Mas, assim, se faz esse exercício no macro, no grande, na escala evolutiva, pense agora, nessa vida. Eu tenho, vamos supor, média de vida, 80 anos, 90 anos. Tá, eu estou com quantos anos? Tá, daqui até lá, eu tenho quanto tempo? Essa metrificação, em termos cronológicos, ajuda, dá um senso de realidade, dá um senso de pé no chão. Vamos priorizar o que precisa ser priorizado com maturidade, que se só alcança maior maturidade, portanto, maior gabarito, para ser exemplo e também assistir aos outros, nessa condição mesmo de você renovar-se com um ritmo cadenciado. Dá um ritmo nisso. Patologia, página 52, sexta linha. Como você vê a autoprovocação de estados contínuos de crise de autocrescimento? A gente tem que fazer os altos desafios. Eu, às vezes, me coloco, sim, nessa condição de me autoprovocar. Em determinados comportamentos meus, eu vejo que numa interação grupal, dentro de voluntariado, ou dentro da dupla evolutiva, dentro de processos variados aí, eu percebo falhas. E aí? E aí, Ana? Como que é? Vai ficar assim ou vai se mexer? Como é que é? Então, essa autoprovocação, assim, eu vou entrar nessa seara? Tomar essa decisão? Ter um posicionamento sobre si mesmo. Tá, vi isso, reconheço que é assim e eu vou encarar esse desafio. E é essa autoprovocação. Eu consigo. Porque muitas das vezes a gente tem os exemplos externos, os bons, é claro, né? Ou os anti-exemplos também podem nos motivar a fazer essa autoprovocação. Então, ao ver que outros já conseguiram um patamar melhor de evolução, né? Então, vamos lá. Se ele pôde, eu também posso. Eu fiz um verbete que é ortoexemplo desafiador, que é nessa ideia, né? Vai lá e chama a gente para a chincha, né? É isso. Patologia, página 53, na quinta linha. Poderia comentar o autoexemplarismo expresso em métrica quantificada? Então, aí nesse caso, poderia citar os exemplos da minha autopesquisa, né? No caso aí do meu livro, eu apresentei ali o resultado da aplicação que eu fiz do método da autoanálise das emoções. Então, penso eu que isso é um exemplo de métrica, né? Então, naquele momento evolutivo que eu estava na escrita do livro, hoje, se eu for preencher a planilha, eu vou pôr outros exemplos. Aqueles exemplos eu posso já ter passado, né? Passou, já entendi, já reciclei, aquilo já foi bem elaborado, já posso estar nos 80%, 90% da conclusão da reciclagem. Então, estaria diferente. Então, para a gente mesmo ter esse acervo pessoal das nossas conquistas de reciclagem, daí a importância da anotação, da escrita, da publicação, de deixar esses registros para você e para os outros também. Porque aí você faz a sua fotografia naquele momento, é o ano de publicação, meu estágio naquela época era aquele. Né? Daqui a uns 5, 10 anos, quando tiver uma segunda GESCOM, uma terceira GESCOM, já vou estar apresentando outros resultados da minha autopesquisa e das minhas reciclagens. Então, essa métrica, ela sendo publicada, né, para quem está disposto a ter essa autoexposição, né, porque é uma autoexposição mesmo, é tudo de bom, é o autorrevezamento que você deixa para você mesmo lá na frente.
Então você aqui nessa vida teve essas dificuldades, teve tais traços que você trabalhou, né, e se empenhou para mudar, e deixou aquilo perene, escrito, grafo pensionizado, pronto, você aí já começa na outra vida, lá quando você acessar o seu material, você já parte daquele ponto, né? Você não precisa voltar lá para trás e recuperar coisas, você já vai para um outro estágio. Parafotologia, página 53, quarta linha. Por favor, comente a repercussão positiva das assistências extrafísicas na vida do tenepsista. Isso é muito bom. A TENEPS ajuda muito no processo de reciclagens. Eu penso que quanto mais você qualifica a sua TENEPS, a qualidade da sua assistência, mais você vai tendo para percepções do que acontece nela, né? Você vai aumentando essa participação mais lúcida dos processos assistenciais. E ali você pode tirar bastante proveito. Que eu percebo, comecei a TENEPS em dezembro de 2002, nós estamos em 2014, portanto, tem o quê? 12 anos, quase 11 anos, né? Então, durante esses 11 anos, tive aí pelo menos 3 mudanças de padrão de TENEPS, né? De perceber assim uma mudança na equipe extrafísica, né? De estar tendo um acompanhamento do amparador técnico, né? Da TENEPS, com outro perfil de atuação, de abordagem, e vai refinando. Antes, no início, era muito grosseiro e era muito egocármico, vamos dizer assim. Era mais para me assistir, me estabilizar enquanto tenepsista. Depois entrei numa fase mais um pouco mais além. E na terceira, eu já percebo uma amplificação da qualidade dessa assistência e do perfil dos assistidos que chegam, que estão muito mais diretamente ligadas ao meu perfil consciencial, né, de temperamento e de bolsões, né, aos quais eu já pertenci. Então, são perfis que vêm para ser assistidos mais com essa característica, né? Então a TENEPS ajuda muito, e a gente ficar atento. O registro, né, do que acontece na TENEPS é bom para isso. E você associa com os registros das projeções, e você associa com os registros da autovivência cotidiana, no estado de vigília física. Pronto. Você já tem aí um material enorme de autopesquisa para saber onde tem que mexer. Oi, Ana. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada, Ângela. Eu queria que tu te fizesse um cotejo ali, Ana, entre a anafatologia da página 53, acho que a 8ª linha, o encantoamento da consciência resultante dos adiamentos autocorruptos, e depois na página 54, efeitologia, o efeito da retomada da recém protelada. Muito bom para a gente associar mesmo, né, esses 2 itens. Bom, o encantoamento da consciência resultante dos adiamentos autocorruptos. A gente tem aí, em alguns casos, a tendência de ter essa autocorrupção, de adiar, de não querer mexer com aquilo, deixar para lá, isso é muito difícil, vai me dar muito trabalho, eu vou patinar muito nisso, não quero, isso é demais para mim, dói demais, né? Vai mexer demais, então aí a gente fica consciente que tem que mexer, mas não mexe, então isso é autocorrupção. E esse efeito, e é fatal, né? Na evolução não tem como evoluir se você não vai limpando todos esses rastros e todos esses traços que não estão bons. Então, lá na frente, se você não faz hoje aqui, fica autocorrupto, lá na frente vai dar o efeito, né?
E aí você vai estar tendo que se deparar, às vezes, em ter que mexer naquele traço, numa condição até mais desfavorável ainda. Então, ó, uma dica: se detectou algo, se detectou algum traço que está pegando, é melhor prestar atenção. E se ele tem um tamanho e relevância tal, no momento atual, começa a olhar, por mais difícil que seja. Porque lá na frente ele pode voltar numa condição e num cenário pior do que é hoje. A gente nunca sabe, né? Então, às vezes pode complicar mais. Então é melhor ficar autolúcido agora, ter essa autodisposição. Para mim, esse Mega Pensene trivocabular aqui, ele diz tudo para mim. Gostei muito de ter criado ele. Evolução, autoprontidão recinológica. Então, se você não está com essa autoprontidão o tempo todo para reciclar, não acontece o movimento evolutivo. Muito obrigada. Atendi alguma coisa? Atendeu sim. Obrigada. Na página 54, em efeitologia, o efeito sistêmico no holossoma das ações neocomportamentais. Na verdade, assim, eu queria que você falasse sobre se você percebe alguma ordem cronológica do efeito no holossoma dessas reciclagens, tipo, primeiro o soma, depois, enfim, o padrão energético, depois o padrão pensênico, se tem uma frequência, né, nessa cronologia da reciclagem. Entendi. Eu penso que temos que avaliar qual é o traço que está sendo posto em questão, né, para reciclar. Ele diz mais, ele pertence mais a qual dos veículos de manifestação? Ele predomina mais onde, né? É uma reciclagem, por exemplo, que você tem que fazer do soma, uma dieta alimentar, por exemplo, cuidar do sobrepeso, fazer mais exercício físico. Essa é a tua reciclagem. Você é muito sedentário, então aí você precisa fazer criar uma agenda de exercícios físicos e conciliado a uma dieta alimentar. Isso, então, vai estar, o efeito imediato é ali no soma. Porém, para você fazer essa ação, tudo vai partir do mental soma, né? A decisão, a vontade, está lá no mental soma, né? Não há reciclagem que aconteça se não existe a vontade. Aí nós vamos para as forças da consciência. Qual é a primeira força? É a vontade. A segunda, a intenção. A terceira, a auto-organização. Então, essas três forças, no movimento e processo de reciclagem, ela é fundamental. E vamos dar outro exemplo, então. Quando você está muito deficitário na questão energética, você não consegue instalar um estado vibracional, você não tem uma boa parapercepção do ambiente, de holopensenes, você não tem a facilidade de exteriorizar, de perceber, de absorver as energias, enfim, está mais ligado ao energossoma. Mas, para você fazer todo esse movimento de desenvolver o seu parapsiquismo, vai exigir também a vontade e vai estar o mental soma ali atuando. O mesmo aí se passa na condição de um exemplo aí ligado ao psicossoma. Uma emoção. Você não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis. Relacionamento afetivo, constituir uma dupla evolutiva. Há algum tipo de traço dentro de você, algum comportamento dentro de você que não impede disso se estabelecer de forma tranquila, né? E ter, então, a vivência sadia, né, da afetividade. Então, esses efeitos, eu acho que o holossoma aí vai do traço que você está ali em destaque e pondo em prioridade, né? Aí você mesmo vai avaliar. Porque todos os veículos, né, todos os somas vão estar sendo afetados.
Obrigada. Não sei se você compartilha. Você compartilha dessa minha opinião? Porque não, fez muito sentido. Fez bastante sentido. Gostei bastante da resposta. Bem esclarecedora. Obrigada. Então, tá bom. Oi, Ana. Oi. Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é. Olha só, na página 56, em proatividade, você poderia, assim, colocar de forma prática um exemplo seu, falando dessas 4 fases autoconsciência terápicas? Sim, da questão da proatividade, Isso. né? Então, eu vou falar de mim, né? É o meu laboratório. Então, como eu era e como eu quis me transformar e como eu estou hoje. Eu tinha um perfil de fechadismo consciencial muito grande, não era de falar muito, era muito quieta, muito reservada, muito calada. E aquilo eu vi que estava impedindo de eu avançar evolutivamente, que eu tinha coisas para fazer, e para a gente fazer ProEx vai precisar passar pela comunicação. E então a questão de sair do fechadismo consciencial e ir para o abertismo consciencial me exigiu tomar ações, então ser proativa. Então, aí, o que eu me dispus? Eu me dispus a romper a vergonha, passar vergonha, falar em público, né? Não ter medo de gaguejar, de ficar vermelha, de ficar inibida, ou de causar estranhamento no outro pelo que eu estava falando. Enfim, fui encarando isso como uma necessidade vital. E aí fechava o olho para a autoimagem, porque você tem que desconstruir isso, senão você não passa o gargalo do enfrentamento da coisa. Né? Para ter uma proatividade, está nisso. Você, de fato, introjetar a necessidade, a urgência, a premência de você mudar aquele traço, porque sem fazer essa mudança você não prossegue. Porque, às vezes, o teu sonho dourado é atingir determinado objetivo ou estar num determinado patamar. E, para você chegar lá, você precisa fazer esse pequeno, entre aspas, né? Senão não chega. E aí, pequeno grande ato, né? Isso, pequeno grande ato de reciclagem. Então, ter essa coragem, eu acho que tem determinadas coisas para reciclar na vida que a gente exige coragem. Porque não é o outro que vai fazer por você. Ninguém evolui por ninguém. É a gente que tem que mexer e sair do marasmo. Tem que dar um jeito de pegar um guincho, a gente mesmo se guinchar para sair. Fazer uma autopromoção evolutiva. Fazer uma ação para sair daquele... Porque, assim, eu já vivi muitos processos depressivos e fiquei muito tempo parada neles. E isso, hoje, eu avalio como uma perda de tempo. E me pergunto, Ana, por que você ficou tanto tempo assim? Então, vamos criar sinapses hoje, para uma próxima vida não perder mais tanto tempo assim? Por isso a questão da métrica que eu pensei aqui na recinometria, medir essas reciclagens. Então, eu, numa próxima vida, eu vou ressomar, eu já vou ter sinapses a mais e que eu posso já queimar etapas, eliminar etapas de tempo intrafísico que eu tive aqui nessa vida. Porque elas vão se fixando, né? Isso. Então, o tempo vai diminuindo porque aquilo fica mais latente, fica mais rápido para você, a resposta é mais rápida, o teu acesso é mais rápido, né? Isso. E outra, Claudete, eu acho que a gente ganha na recuperação de cons no futuro, porque você aí consolida tanto essas sinapses, passa para as sinapses, do cérebro para o paracérebro, e aí na outra vida, do paracérebro para o novo cérebro, e aí a recuperação de cons ela pode ser acelerada. Sem dúvida, sem dúvida. E esses são os nossos marcadores que a gente cria hoje e que também vão poder ser usados no futuro, em outras vidas.
Então é sempre pensar assim, a escala evolutiva é como se fosse uma escada para nós, no nosso nível evolutivo atual. Porém, vai chegar um momento que ela vai ser uma linha, ela não vai ter degrau. Você vai estar sempre automaticamente em ascendência. Então eu imagino que uma consciência livre, ela deva ser isso. Ela é continuamente isso. Nós é que precisamos ainda dos degraus, né? Recicla, né? Aí para um pouco, analisa o que mais. Aí sobe outro degrau, entende? A gente ainda precisa desses movimentos mais demarcados em relação a tempo. O bom é ser tudo instantâneo, né? Que nem o Pensene, né? Pensene é a ação. Então, vou reciclar e você já muda no mesmo segundo, né? É impressionante isso. E é possível isso. Nós é que ficamos presos às nossas emoções. As nossas emoções nos puxam e manda para baixo, vamos dizer assim, para a gente ficar meio paralisado, né? Não, e o processo da autocensura também é muito forte, né? Ana, na página 54, em psicologia, o ciclo crise latente, crise recorrente, crise de crescimento. Como é que foi isso na sua teática? Nossa, bastante. Esse ciclo, esses nomes fazem parte de conteúdos, né, de um curso lá da Aracê, né, o curso introdutório, né, o AMD, Autoconscientização Multidimensional, e que é a base da autopercepção, da autodescoberta, da autopesquisa do momento em que você está. Quando você detecta que você sempre cai no mesmo, né, bataburro, sempre você está repetindo o mesmo erro, aí você está numa crise recorrente, vamos dizer assim. A latente é aquela que você nem tem consciência de que você está fazendo a bobagem, ou que está agindo equivocadamente, que você não está fazendo a coisa adequada, né? E a recorrente, você já teria uma lucidez em relação a isso, mas ainda insiste em ficar naquilo, não toma uma ação proativa de saída daquilo. Porque aí culmina no bom, no positivo e homeostático, que é a crise de crescimento. Vem a crise, você olha para aquilo, enfrenta com coragem, de peito aberto, então tá, vamos assumir, vamos enfrentar, ter esse realismo e partir para a ação e a virada, dar a viragem. Aí é uma crise de crescimento. Aí vale a pena. Essas crises de crescimento é que a gente deve estimular sempre. E num fôlego bom, que você já está bem, né, com músculos para isso, aí você promove isso de montão, né? Nem passa pela crise latente e recorrente. Exatamente, nem isso daí já é passado, aí fica para trás. Na página 53, tenho duas. A primeira é na página 53, linha 13, de cima para baixo, fatologia. Poderia explicar o predomínio da autosseriedade do traforismo pessoal? O predomínio da autosseriedade do traforismo pessoal. Muito bem. Vamos supor que você tenha um talento muito bom, muito forte já, mas você não dá muita bola para ele. Você não usa esse talento, essa habilidade, que a gente chama de trafor, né? Traço-força. Você ignora ele e deixa ele lá engavetado, não faz uso dele. Isso não é inteligente. O bom é você usar todos os seus talentos e levar eles muito a sério. Se você possui uma habilidade, um talento, leva ele muito a sério. Ele vai ser útil sempre para você em quaisquer situações de vida que você tiver. Então, levar a sério aí tudo que você já sabe. E pode fazer outra? Pode.
na página 54, em polinomiologia, na primeira para a segunda linha. Poderia explicar o polinômio pusilanimidade, estagnação, melim, incompletismo, melex? Ah, muito bem. Você sabe o que é pusilanimidade? É a pessoa que fica em cima do muro, que não toma uma decisão, que não faz uma ação. Ela demora, ela posterga, ela fica indecisa, tem medo de fazer escolhas e decisão. Ok? Essa é a primeira palavrinha aí do polimorfo. Aí a outra vem estagnação. Estagnação é ficar parado, né? Paralisado, não sair do lugar. Então você tem medo de fazer escolha, fica parado no lugar. Aí o que dá isso? Dá uma melancolia intrafísica. Você fica triste, deprimido, você fica sem vontade de fazer as coisas, a vida é muito cinza, não tem graça nenhuma, então você fica lá mal, não avança, não aproveita o que tem que aproveitar aí na vida. E, portanto, numa condição dessa tão ruim, negativa, você vai ficar incompletista, porque você não vai ter ânimo e disposição para fazer as coisas que você precisa fazer. Então, você vai deixar coisas incompletas. Aí fica nesse incompletismo. E, portanto, depois que você dessomar, que você terminar, concluir esta vida, você vai para o extrafísico e aí você vai cair em si, vai dar uma melex, que é a melancolia extrafísica. Aí você vai ficar triste lá do outro lado. Você ficou triste aqui, não fez o que tinha que fazer e depois lá você vai ficar mais ainda, mais bravo com você mesmo. Poxa, mas por que eu não fiz isso? Né? Deu para entender um pouquinho? Oi, Ana, tudo bem? Oi. Aqui na página 53, na terceira linha, da fatologia, de baixo para cima, a utilização da... Dá para você ampliar um pouquinho aqui? A utilização da inteligência estratégica cosmoética nas concorrências interconscienciais. Ah, muito bom. Eu usei a palavra concorrência, mas leia-se competições. Né? É concorrência você concorrer ao mesmo tempo, mas aquilo eu quis colocar no sentido não positivo, né? O quanto que você está no grupo evolutivo e você não agir nas suas mudanças de forma cosmoética para facilitar também a evolução do outro. Então, eu percebi que é possível a gente auxiliar o outro na recém dele. Então, não fazer dessa concorrência entre as consciências, entre as consciências, uma corrida mesmo, uma disputa. Bobagem isso. Eu reciclei primeiro que você. Eu ficar naquele pique de competição, né? De que eu reciclo mais rápido que você. Olha só, eu sou melhor que você, porque olha, eu já consegui, já me libertei disso, já superei isso, não sei o quê, não sei o quê. Esse tipo de postura não contribui grupalmente. E aí a proex grupal, ela fica prejudicada, porque aí não está sendo otimizado todas as mini peças dentro do maxi mecanismo. Se nós ficarmos autolúcidos enquanto mini peças, a gente contribui para a nossa recim e para a recim do outro, e, portanto, grupal. O efeito grupal fica mais otimizado, mais produtivo. Então, se a gente tiver que pensar em trabalhar em algum traço, eu sugiro esse. Vá trabalhar a competição. Como que você se vê dentro das interações? Você é uma pessoa altamente competitiva ou não? Em que momentos você revela traços de competitividade? E isso é fatal para a assistência. Não tem como você ser um assistente em alto nível se você tem algum nível de competição.
que você vai fazer assistência querendo medir se você assiste mais que o outro ou não? Como assim? Oi? Ah, bom, sim, claro, eu estou só me referindo à heterocompetição, isso, perfeito. Porque as relações grupais nos levam a isso, né? E o referencial ideal para a gente estar investindo é a autocompetição. Então, aí está aqui uma proposta, então, a recinometria. Poderia até ser autorrecinometria? Claro, poderia, que é para reforçar que a coisa é com a gente mesmo, né? Eu, dentro de mim, como é que eu tô conseguindo ter resultados? A competição é autocompetição. Eu lá, 20 anos atrás, hoje eu estou diferente, então está ótimo, eu estou no lucro, estou ganhando, né? Estou bem, né? Na sinonimologia, você coloca aqui medida da autorreeducação. Isso, perfeito. Então, bem claro ficou a expressão como sinônimo, né? A autorreeducação. Pode fazer mais uma? Oi, Ana. Deixa Oi. aqui na Mas acho que página tinha um antes aqui, né? O Márcio. Tem um Márcio ali. Ah, tá bom, desculpa. Aqui na página 55, na sindromologia, na última linha, a síndrome da inércia grafopensêmica. Eu acho que ela explica por si só, né? Acho que tem um verbete, eu acho. Então, essa síndrome, você sabe que síndrome é sempre nosográfico, né? Não é bom ter síndrome, né? Então... Não é um bom negócio. Não é um bom negócio, é melhor sair disso, então. E se você está na inércia, não escreve, está parada, então começa a prestar atenção nisso e foca. Se você sente e pressente que isso tem a ver com você, que a escrita relaciona com a sua proex e você tem ligação com isso, comece a pensar mais seriamente. Então, exercite isso, entre, né, em dinâmicas, em atividades, em cursos que ofertem essa oportunidade de você exercitar a escrita e vá em frente. Eu acho que você merece escrever um verbete. A Enciclosapiens está de braços abertos. Né? Saia da inércia, Sofia. Saia da inércia. Vamos em frente, dou maior apoio. Oi, Ana. Aqui atrás de você, Ana. Ah, tá bom. Aqui, ó. Ah, sim, Daria, vamos lá. Tá na página 54, em binomiologia, na terceira linha, mas no final da linha, o binômio procrastinação e antecipação. Você poderia falar um pouco mais como é essa antecipação? Sim. Para mim, na minha avaliação, essa antecipação só pode acontecer quando você já tem uma boa autopesquisa já relacionada do que você tem para mexer e trabalhar e reciclar. Se você já tem essa visão de conjunto de você mesma, você pode se antecipar aos movimentos de reciclagem disso. Você não precisa esperar um momento, uma oportunidade, ou um local, ou um contexto. Tudo bem, você tem que avaliar isso também para fazer as ações, né, de mudança. Mas a escolha íntima, a decisão íntima de fazer a mudança, essa você pode se antecipar. Tipo assim, ó, isso está em pauta, eu elejo isso como um traço para eu estar mexendo e vou me dar esse tempo, daqui um ano, e em qualquer situação agora, daqui para frente, se eu me envolver e esse traço ele aparecer, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar alguma coisa, alguma ação nova para eu modificar e fazer alteração disso. Então, essa antecipação já te predispõe a você e ao seu amparador de criar condições sincrônicas para você atuar e mudar. Porque aí, assim, pelo menos tem acontecido comigo. Se eu decido, entendi, fiz a compreensão profunda, então eu decidi, olha, no momento seguinte os amparadores já me põem num contexto sincrônico de que eu já vou ser testada para ver se eu mesmo vou fazer aquilo, entende? É muito bacana. E aí você trabalha ombro a ombro com os amparadores. Aí você
tem um resultado positivo. Ele é pequeno, você fez o diferente, deu um resultado positivo, aquilo te fortalece, te dá mais energia, aí os amparadores criam outro cenário para você, outro momento sincrônico, que você vai reforçar e continuar aquilo até sedimentar e aquilo ser uma constante para você. Né? Ana, vamos lá aqui agora. Na página 53, quarta linha de baixo para cima, tem uma fatologia aí, a medida da voliciolina, né? Uhum. Aí o que eu queria era o seguinte, que tu me analisasse esse tópico no contexto do teu verbete, considerando o seguinte aspecto. Como é que foi a vivência da vontade no processo de aceleração das autorreciclagens, né? E em que medida você vivenciou nesse processo um fortalecimento dessa vontade? Entendeu? Entendi. Como é que é isso com essa questão da voliciolina e da quantificação dela? É muito sério e é a essência da escrita desse verbete. Eu não sei se você estava aí no comecinho, aí eu me referi que esse foi o verbete que eu mais demorei para escrever, que eu tive que fazer recins no meio, de posturas, de entendimento do que é reciclagem. E a voliciolina eu vejo como o combustível, é a automotivação principal que a gente tem que estar carregando e sempre alimentando a nós mesmos. E no meu caso, como é que eu procedo? Há uma autodeterminação. Então, quando eu descobri tempos atrás aí que eu tinha esse trafor da autodeterminação, e isso veio à tona na resposta do conscienciograma lá atrás, em 2006 para 2007, então eu falei, poxa vida, olha aí que legal, eu tenho esse trafor, né? Eu sou autodeterminada. Muito bem, o que eu posso fazer com isso? Né? Eu tenho que usar trafor para sair, tirar e reciclar esses trafares que eu tenho. Então, a autodeterminação era tão presente em mim que ela virava a minha voliciolina. Ela dava aquele plus de automotivação, mesmo nos momentos mais down, né? Mesmo quando eu estava em baixa, porque teve momentos de desistência do verbete. Por que eu fui inventar de escrever isso? Olha onde eu fui me meter, por que eu inventei isso? Agora eu vou desfazer, eu vou cancelar, não vou escrever isso, imagina, eu não vou dar conta, quem sou eu para ficar falando sobre isso? Que quantidade de recins eu fiz, eu não tenho tudo isso. Aí entra o processo da baixa autoestima, né? Entra todo aquele processo da vitimização, que a gente tem, né? E eu acho que outros mais aí tem também. Eu tive que inverter isso, mudar a chave, o bloco pensênico, e botar a voliciolina, motivação nisso para dar essa... E a autodeterminação era o balizador. Era aquele, sabe, o tambor que fica dando ritmo, né, dos remadores lá do barco, lá da antiguidade. Tá, você vai dando ritmo. Então, a autodeterminação. Todo dia você lembra e rega a plantinha. Cada dia é uma oportunidade evolutiva. Você está no fundo do poço, a coisa está doendo pra caramba. Você não aguenta mais o seu estado holopensênico. Porém, você olha no espelho e fala, cada dia é uma oportunidade evolutiva. O que eu posso fazer diferente hoje? O que eu posso fazer diferente hoje? E eu falava isso para mim mesma olhando no espelho. Vai, Ana, alguma coisa, alguma ação você pode fazer diferente. Você não vai repetir tudo igualzinho que foi ontem. Alguma coisa você vai fazer diferente. Você vai colocar, aí falando grosseiramente e simbolicamente, metaforicamente, você vai botar uma roupa de cor amarela em contraste com um branco e, quiçá, um acessório vermelho. E aí você está fazendo diferente. Começa a sinalizar para o extrafísico que você quer mudar mesmo. Não dá para ficar só na vontade. Porque
falar só de vontade, né, de volição, não basta. A gente tem que ter a volicionina junto para dar o gás ali, o combustível. Então, qual é o posto, né, de volicionina que você vai abastecer o teu holossoma? Porque é o holossoma inteiro que tem que estar com essa volicionina. É o soma, é o energossoma, é o psicossoma, é o mentalsoma. Todos eles têm que receber um quantum de volicionina para poder manter as tarefas proexológicas, né? Senão não vai. Você veria nesse processo algo relacionado com o posicionamento cosmoético, com a autoconsciência de que não pode deixar de enfrentar essa realidade? Perfeito. Você falou duas palavras-chave: posicionamento e cosmoética. Posicionamento é tudo, e cosmoética e autocosmoética também, né? Não é à toa que a gente estuda junto, né, Márcio? Estamos no Colégio Invisível da Cosmoeticologia. E é fundamental você ter esse balizador para suas ações, que é a cosmoética. Porque quando eu fico autocorrupto, eu não estou sendo autocosmoético comigo mesma e com os meus compromissos intermissivistas. Então, ter esse posicionamento claro, tá, eu estou lúcida e estou com um senso de realidade desses meus compromissos, essas minhas responsabilidades, e mais, a responsabilidade com os trafores que eu já tenho. Porque quando a gente está na posição de vítima, a gente só lembra dos trafares, só fica valorizando o trafar. Não adianta valorizar trafar. Valorizar trafar não faz ninguém se movimentar evolutivamente. Tem que valorizar trafor. Então, quanto mais tiver listado e autopesquisado os trafores, melhor. Porque são eles que vão ser as ferramentas de saída de qualquer processo, né, de depressão, de vitimização, de atraso evolutivo, de anticosmoética, de qualquer coisa aí. Então, eu penso dessa forma. A marcação do trafar debilita, né? Debilita, afunda, só leva a gente para o buraco. Não vale a pena, mas não estar aí. E aí adoece, aí vem as doenças e por aí afora. Aí você tem, aí você tinha um problema, você passa a ter 2, 3, 4 problemas. Então, não é inteligente, né? Ana, aqui na Fatologia, página 53, você coloca na sexta linha, de cima para baixo, o autoenvolvimento no cumprimento das metas pessoais. Isso é desculpa, você pode repetir na Fatologia? Fatologia, página 53, de cima para baixo, sexta linha. Tá. Entendi. O autoenvolvimento no cumprimento das metas pessoais. O autoenvolvimento, né? Tá. É necessário. Se você não se compromete com você mesmo, quem vai se comprometer? Se você não não faz o que você mesmo se estabeleceu, você acha que o outro vai fazer? Porque ninguém evolui por ninguém, ninguém recicla por ninguém. Tudo é a ação da gente mesmo. Então, se a gente constata um cenário do momento atual evolutivo e você não faz nada com isso, você mesmo não compra a sua ideia, você tem que comprar a sua ideia. É que nem um comerciante que vai vender um produto e ele mesmo não acredita no próprio produto, né? Fica contraditório isso. Então, se você não se envolve, não se compromete com as suas reciclagens e as suas metas pessoais, evolutivas e proexológicas e intermissivistas, olha, sinto muito, não vai acontecer nada. Né? Ana, você poderia falar um pouco sobre a primeira referência bibliográfica? Ah, sim. Quem mexeu no meu queijo, né? Tem o livro e tem também um desenho animado, né? Que é bacana também a gente falar um pouco a respeito, né? E quando eu vi pela primeira vez, eu li o livro e vi esse desenho animado. Quem mexeu no meu queijo.
É muito bacana, porque lá tem 4 personagens. A história é assim, são ratinhos, né? Eu não vou lembrar os nomes dos 4 ratinhos, mas, enfim, já faz algum tempo que eu li. Mas, basicamente, assim, eles moravam num grande ambiente onde tinha queijo fartamente. Aí eles foram comendo queijo, come queijo, tudo fartamente, se deliciando e tal. Aí, de repente, um belo dia, o queijo acaba, né? E aí? Acabou o queijo. Então, 2 desses personagens reagiram de uma forma em relação à escassez e ao fim do queijo farto e disponível, de graça. E outros 2 reagiram de outra forma. Então, a ideia é mostrar a reação, o comportamento diante de um problema, de um desafio. Então, o queijo é fundamental, é o alimento fundamental para um rato. Então, como que você vai atrás daí da sua sobrevivência, né? Então, 2 deles foram à frente, não se abalaram com aquela perda do queijo e foram, então, à luta, foram em busca, entraram no labirinto lá de onde eles moravam para buscar outras fontes de obtenção do queijo, do alimento. E os outros 2 ficaram parados, um lamentando com o outro, né, chorando as mágoas, as pitangas, tentando fazer da mesma maneira como faziam antes, repetindo o mesmo caminho em busca de onde estava lá o queijo que era, né, dado, né, ofertado, e não saíam do lugar. Então, essa contraposição dos comportamentos, né, dos ratinhos é que dá o mote aí da Recim. Um soube fazer o enfrentamento da dificuldade do problema em si, olhou de uma forma positiva e proativa, e o outro lá ficou na vitimização e na lamentação e, portanto, não fez nenhuma Recim. Basicamente, bem grosseiramente, é isso. E aí eu, né, sugiro, recomendo as pessoas lerem o livro, que é fácil de ler, uma leitura tranquila, e ver também o desenho, que vale a pena. Entender um pouquinho mais sobre a sua metodologia e você falou bastante de registro dos fatos e para poder analisar, enfim, criar essa métrica de análise. Quando você registra um fato, seja de uma projeção ou de enfim, da TENEPS ou qualquer fato que tenha ocorrido, você já anota as conclusões ou você faz essa análise só depois, já de um conjunto de fatos? Como é que funciona isso para você, assim? Boa pergunta, porque essa é uma pergunta que remete à possibilidade da gente fazer isso de modo técnico, né? O ideal, no meu ponto de vista, é você anotar o fato, o acontecimento, com o menor grau possível de interpretação dele ou tirar alguma conclusão precipitada. E no detalhe, vai no fato, descreve com a maior quantidade possível de detalhes que você alcançar, de lembrança e rememoração, se for uma projeção, ou de TENEPS, se for, né, o que foi aí parapercebido, anotar no detalhe. Detalhe mesmo, de cor, de descrição, de consciência, se você visualizou, de padrão energético, de contexto, de qual era a ideia. Você vai no rastreamento descritivo do fato o mais exaustivamente possível que você puder. E anota. Isso guarda. Aí, num determinado momento, se você tem uma auto-organização enquanto pesquisadora, você vai eleger um horário na semana, ou na quinzena, ou no mês, não sei como você vai se organizar, para você fazer a leitura e análise dessas anotações. Aí que você vai entrar na interpretação. Mas só que o que acontece na vivência do dia a dia? Você já vai ficar com aqueles fatos na cabeça, ruminando, pensando neles, e fatalmente você já vai fazendo associações de ideias, de tal forma que quando você sentar naquele horário que você escolheu para fazer a análise, você já vai ter os elementos analíticos e já vai escrever eles, né? E aí podem sair as hipóteses, né, sobre você mesma,
pode ser uma hipótese que vai te remeter a uma retrovida, a uma seriexologia, né, que você pode iniciar ali. Enfim, aí é a conclusão que você vai poder tirar aí dos movimentos que você vai ter que fazer de reciclagem. Não sei se eu ajudei aí. 100%, tá ótimo. Tá bom. Você é bem esclarecedora nas suas respostas. Obrigada. 54, em binomiologia. Eu tenho duas, uma em binômio e outra em trinômio. Poderia explicar o binômio hipótese e racionalidade? E o trinômio para percepção, autossinalizadores e anotação? Nossa, você vai nos mais difíceis, né? Vamos ver se eu consigo te explicar. Binômio, hipótese e racionalidade. Hipótese, você sabe o que é, né? Elaborar uma ideia que ainda está no nível de ideia, né? Que não dá ainda para ser comprovada, mas que você depois pode comprovar. Então, você levanta essa hipótese, né? Para chegar depois, na experiência do dia a dia, obter resultados que vão corroborar ou comprovar aquela hipótese que você inicialmente pensou. E para fazer isso, você precisa de ter racionalidade. Então, aí usar do raciocínio, né, da razão, da lógica, então, do discernimento. Então, daí vão ser habilidades que vão se somar para você elaborar uma hipótese cada vez mais precisa, inteligente, que ela vai estar sintetizando, de fato, algo que vai ser útil na sua autopesquisa, né? Então, há um casamento muito bom aí entre a racionalidade e a forma como você elabora a sua hipótese de pesquisa. Ajudou em alguma coisa? Ok. Trinômio, para percepção, autossinalizadores, anotação. Quando você faz alguma dinâmica parapsíquica aqui? Muito bem. Então, quando você está lá na dinâmica, você fatalmente vai para perceber alguma coisa, correto? Energeticamente. Então, essas parapercepções, elas podem ser para você um sinalizador de alguma coisa. E aí você faz o quê? Você anota. Aí você vai lá no seu papel, na sua apostila, no seu caderno e anota, descrevendo essa percepção que você teve lá. Ok? Vamos aqui a última pergunta do teletertuliano. Tecnologia, na página 53, segunda linha. Poderia explanar mais a técnica da escrita no período antilucano? Sim, essa é muito boa. Então, para aqueles que não estão usando essa técnica de modo assim natural e pensado, né? E daí, que é o meu caso, eu não aplico a técnica diuturnamente, mas o que acontece? Tem algumas noites que eu acordo na madrugada, umas 2, 3 horas, e aí não consigo mais dormir. Então, o que eu faço? Técnica do período antelucano. Levanto, vou lá e abro o computador ou o caderno e começo a escrever, a estudar, a ler. Aí eu otimizo. Perdi o sono, eu vou ficar virando lá na cama de um lado para o outro e ficando ansiosa. Eu quero dormir, mas não consigo. Fica naquela luta lá, né, brigando com o travesseiro, né, vamos dizer assim. Bobagem. Otimize isso. Vai ver que você já repousou o que precisava. Então, otimize, vai estudar, vai ler, vai anotar. Porque esse período do dia ou da noite é o mais rico, né, para a gente fazer associações de ideias. Parece que o nosso cérebro e paracérebro funcionam mais em sintonia, as coisas vêm, as ideias fluem melhor. É só experimentando mesmo, não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências, né? Faça aí um exercício de um dia ou durante uma semana inteira, usando esse período antelucano para a escrita, para o estudo. Você vai ver quanta coisa avança e ideias boas vêm. Então, agradecemos muito aqui a verbetógrafa, esperamos os próximos verbetes.
né? Aos teletertulianos aqui presentes, aos teletertulianos e aos paratertulianos. Então, vamos agora aos nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Temos 3 recados. Márcio Alves, curso de Introdução à Cosmoética, Cosmoeticologia. Beatriz, Dia de Ação em Saúde Consciencial OIC. E Eucárdio, Verbetografia. Boa tarde a todos. A PREIC Cosmoetos convida a todos os interessados a participarem do curso Introdução à Cosmoética. Esse curso vai ser realizado no final de semana agora, sábado e domingo, nos dias 2 e 3 de agosto, pela manhã e pela tarde. Contatos podem ser realizados através do seguinte endereço: cosmoetos, com th, @yahoo.com.br. Esse curso ele vai tratar tanto de aspectos conceituais, apresentando os conceitos de ética, moral, bioética e cosmoética, e também de uma parte prática, onde serão apresentadas técnicas da cosmoética e um workshop sobre temática da cosmoética. Obrigado. Boa tarde a todos. No próximo dia 2 de agosto, das 14h30 às 18 horas, estará acontecendo no campus da OIC o Dia de Ação em Saúde Consciencial, onde você poderá receber atendimento gratuitos em arquitetura, direito do trabalho e previdenciário, enfermagem, imunizações, fonoaudiologia, massoterapia, medicina, técnicas terapêuticas chinesas, veterinária, visagismo, estilista, life coaching. Estará acontecendo também das 14h30 às 17 horas o workshop do curso Avançado em Saúde Consciencial, que é uma aula experimental gratuita com a equipe de consenso terapeutas. A OIC aguarda a sua participação. Maiores informações pelo telefone código de área 45 3025 ou 3025 1404 ou pelo site www.oic.org.br. Obrigada. Boa tarde. Dentro da sua programação existencial, da sua reciclagem, está prevista a produção de verbetes? O que falta para você fazer parte e se incluir nesse grande empreendimento que é a Enciclopédia da Conscienciologia? Para isso estamos oferecendo, já faltando poucos dias para o seu início, um novo curso em formato à distância, para que você possa preparar e assim participar dessa enciclopédia. Começa no dia 7 de agosto um novo curso, que vai ter também, oferecendo aulas gravadas e online, e também depois, uma vez por semana, também uma aula presencial, ou não, dependendo do modo como foi inscrito. Então, lembramos que as inscrições poderão ser feitas no CAEC, no telefone conhecido, que é o 45 35 26 26 52, ou por e-mail caec@caec.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete diário autopesquisístico conscienciológico, especialidade autopesquisologia, verbetógrafa Ângela Neves. Obrigada, boa tarde.